Ricardo, bom dia. Bom dia. Muito obrigada por Obrigado. estar connosco e estarmos aqui neste hotel maravilhoso, um ex-libris da cidade de Lisboa, o Hotel É verdade. Ritz. Como já lhe tive a oportunidade de dizer, este convite passa muito pela sua história de vida, tudo aquilo que tem feito e que tem levado o nome Portugal sempre um bocadinho mais longe, mas também, basicamente, porque é, ou foi, um dos melhores amigos de Manel Forjás. É verdade. Amigo comum, que está na gênese deste projeto das Matinês Pensantes e que me fez prometer que isto não iria acabar nunca e que iríamos levar este projeto para a frente. Portanto, nessa qualidade de amigo pessoal do Manel, 2 ou 3 palavras que nos tragam o Manel de volta aqui. Bom, a primeira palavra é uma palavra de saudade, obviamente. O Manel era realmente um bom amigo meu e eu também um bom amigo dele. Fizemos um percurso comum, profissional e depois pessoal durante muitos anos. Eu fui ao casamento dele, assisti ao nascimento dos filhos dele, tudo quer dizer... À festa dos 50 anos do Manel. À festa dos 50 anos do Manel, portanto, realmente... Mas, enfim, o Manel, como sabe, era uma personalidade que extravasava em muitos limites da sua própria pessoa física e depois teve uns últimos 6 meses de vida que atormentados pela doença, foram aqueles que, no entanto, sublimaram tudo aquilo que ele tinha dentro, conseguiu passar para lá daquilo que era o círculo dos seus amigos e conhecidos e transformar-se numa personalidade no país, numa palavra de esperança para quem, como ele e outras pessoas, eram afetados por doenças ou situações que possam levar à morte da esperança, e ele realmente, o que ele personificava era a vida dessa esperança, e portanto estas são as palavras que tenho a dizer sobre para além da grande saudade, como já disse. Grande saudade, né? Acho que essa saudade acho que está em todos nós. Pegando então, vamos começar o nosso questionário, Portugal em Nós, com Z, porque a primeira vez que eu conheci o Manel, em Bruxelas, na primeira matinê, foi aquilo que o Manel, o Zé Pedro e o Miguel me ofereceram, foi uma nós, para simbolizar este nós coletivo que somos os portugueses, o povo português, e portanto, Portugal em Nós, com Z. Sim. Ricardo, primeira pergunta, na sua opinião, qual é a palavra que melhor descreve o estado de espírito do nosso país atualmente? Atualmente é muito diferente do que era há 3 ou 4 anos atrás, e neste momento a grande palavra realmente é de esperança e fé no futuro. Acho que o país está a atravessar um dos seus melhores momentos, desde que eu me conheço. Não vou sequer debruçar-me sobre as razões, mas a verdade é que esse é o sentimento das pessoas. É o sentimento da maioria das pessoas. Haverá certamente pessoas que acham que não, que há muita coisa que está a ser feita que está a ser errada, e provavelmente assim será. Nunca tudo é perfeito, mas realmente Portugal está a viver um momento absolutamente único na sua história, eu acho que só comparado realmente à nossa aventura quinhentista e seiscentista, porque Portugal voltou a ser muito conhecido no mundo. Eu aqui há uns anos atrás, quando fui convidado para ser membro da diáspora portuguesa, pediram para fazer um pequeno estudo sobre a imagem de Portugal no mundo, e as pessoas, primeiro, a vasta maioria das pessoas não conhecia Portugal, não é? Nos Estados Unidos o desconhecimento era total, quase total, mais de 90% da população não sabia sequer situar Portugal no mapa, não é? Na Europa, obviamente, quem nos está mais próximo conhece Portugal, quem escolhia já Portugal como destino turístico também conhece, mas mesmo na Europa o desconhecimento era bastante grande. Curiosamente, por exemplo, no Brasil era um pouco maior, mas também de uma forma um bocadinho enviesada. Os brasileiros não têm de nós as melhores das recordações. E hoje em dia tudo isto se inverteu. Portugal é um país já bastante conhecido, ainda falta muito caminho a fazer, obviamente, para ser um país como é, por exemplo, a Espanha ou a França, ou mesmo a própria Grã-Bretanha, mas já é um país conhecido, já é um país que as pessoas põem no topo da sua lista quando querem visitar, e, curiosamente, não é só um país conhecido por razões turísticas, embora essas sejam as primeiras. É um país conhecido também porque há muitas personalidades que estão associadas a Portugal e são ótimas personalidades. Ótimas personalidades. Ótimos embaixadores. Exatamente. Se vive na Bélgica, sabe que uma das brincadeiras que se fazem muito, sobretudo nos círculos anglo-saxões, é name 5 famous Belgians, que é muito difícil nomear 5 belgas que são famosos. E então eu escrevi um pequeno artigo em que dizia, cujo título era esse, mas em que nomeava nomes famosos portugueses, e eles são muitos. Na área do desporto, hoje em dia, pululam, não é? E nem vou já ao maior de todos, que é o Cristiano Ronaldo. E ontem, ainda por cima, com a vitória do João Sousa no Estoril Open, que foi uma coisa absolutamente maravilhosa. No Estoril, é verdade, mas repare bem, só de 2016, para não ir muito longe, para cá, dá-se a vitória do europeu, mais uma vez com Ronaldo, mas enfim, com toda a equipa portuguesa.
No final do ano de 2016, António Guterres é nomeado secretário-geral das Nações Unidas. A meio do ano 2017, ganhamos o Festival Eurovisão da Canção. Tudo isto pode parecer, como é que eu vou dizer, acontecimentos de fútil matéria, mas a verdade é que, do ponto de vista da notoriedade, ajudaram imenso. Finalmente, até Mário Centeno acaba-se por ser nomeado à presidência do Eurogrupo, num movimento quase irónico do ponto de vista político, e de repente há uma associação de Portugal a uma série de coisas positivas. Porque onde Portugal era pobreza, hoje em dia é oportunidade, onde Portugal era atraso, hoje é o país das startups, onde Portugal era a inexistência de cultura e de presença, hoje em dia é o país do Saramago, é o país do Cisa Vieira, é o país do Manuel Aires Mateus, é o país do Souto Moura, é o país de muitas pessoas que realmente são absolutamente do António Horta Osório, do Carlos Tavares, presidente da Peugeot Citroën. Portanto, quer dizer, há hoje em dia uma plétora de pessoas realmente de grande gabarito associadas a Portugal, e Portugal, eu acho, está a saber elevar-se a esse nível, e eu fico muito orgulhoso por isso. Eu acho que estamos a viver o renascimento português. Eu acho que o Ricardo acabou já de dar a resposta à segunda pergunta, mas a segunda pergunta é: qual é a sensação de ser português aqui e agora? Se calhar a resposta já cá está, mas... Eu acho que está em tudo aquilo que eu disse, acrescentando agora ao sentimento pelo qual comecei a minha resposta anterior, que é o orgulho de ser português. Quer dizer, os portugueses sempre tiveram um orgulho, mas era um orgulho em serem portugueses. Eu que fui imigrante e conheci muitos imigrantes, como sabe, Portugal é dos poucos países que tem cerca de 33% da sua população imigrada. Há 5 milhões de portugueses de primeira ou segunda geração que vivem fora do país. Isto equivaleria, por exemplo, a haver 100 milhões de brasileiros fora do Brasil. Como sabe, não há. Ou 150 milhões de americanos, que não há. Não é? Portanto, quer dizer, realmente a nossa diáspora, a nossa presença no mundo é muito grande. Os portugueses que vivem no estrangeiro sempre tiveram grande orgulho no seu país, mas um orgulho ao mesmo tempo envergonhado, porque sabiam que o seu país era confundido com a porteira em Paris, com o pedreiro aqui, com o empregado de café em Londres, com, sei lá, com o pescador na costa leste dos Estados Unidos. Hoje em dia não. Eu acho que hoje em dia os portugueses têm orgulho, um orgulho vencedor. É um orgulho de um país vencedor. Já não é o orgulho de um país que teve um glorioso passado, mas que não tinha presente. Hoje em dia é um orgulho vencedor, de um presente que ganha, não é? De um presente que ganha. Por estes pequenos acontecimentos que lhe disse há pouco, mas também pelos enormes ganhos e por esta capacidade que tivemos de enfrentar a crise, que eu posso lhe dizer, eu conheço muitos países, mas só em Portugal é que as pessoas baixavam a cabeça e metiam os ombros à tarefa, e o fizeram da forma que o fizeram, com toda a dignidade. Gosto sempre de citar um indicador: todos os países que caem sob o controle do FMI, do Banco Central Europeu, enfim, da famosa Troika, veem os seus níveis de desigualdade aumentar. E nós, apesar de estarmos sob o controle destas entidades, que são entidades liberais, com visões monetaristas da economia, etc., nós conseguimos diminuir o nosso índice de desigualdade, o famoso índice Gini. Portanto, quer dizer, nós somos um povo muito especial, muito, muito especial, e hoje em dia temos o orgulho vencedor de o ser, e, portanto, é sempre bom dizê-lo. Saudade. Palavra saudade. E para quem está fora, como eu, que acabo por estar mais tempo em Bruxelas do que aqui em Portugal, sei bem o peso que ela tem na vida do nosso dia-a-dia. É uma extravagância da nossa língua portuguesa? Não, extravagância não. É um bom retrato do que somos. Somos pessoas que temos uma noção interior daquilo que é a nossa força e a nossa capacidade. E encontramos essa palavra, que é um certo prazer da nostalgia, não é? Ter um certo prazer na nostalgia, olhar para o passado, não com a tristeza de algo passado, mas sim de algo que faz parte de nós, que nos integra e que nos transporta nos ajuda para o a contar futuro, a história. e que nos ajuda a contar a história. E eu acho que isso é muito de um país que realmente... Eu tenho que dizer aqui uma coisa sobre Portugal, quer dizer, quer se queira, quer não, o mundo moderno foi formatado pelos europeus. Correto ou erradamente, obviamente visto na perspectiva das populações nativas das Américas, das Áfricas, foi para eles uma enorme desgraça, e compreendemos e simpatizamos com isso, mas a história foi o que foi, e a verdade é que os povos europeus colonizaram o mundo inteiro e formataram-no, quer dizer, todos os sistemas políticos e socioeconómicos que conhecem hoje decorrem daquilo que foi a expansão europeia a partir da expansão portuguesa do século XV, não é? E há 3 países
mas 3 países absolutamente fundamentais na formatação do mundo. E esses países são a Grã-Bretanha, a Espanha e Portugal. Só que não é por esta ordem, é Portugal, Espanha e Grã-Bretanha. E, portanto, Portugal é um país grande e muito maior do que aquilo que são as suas fronteiras, grande pela sua língua, grande pela irradiação da sua cultura, da sua maneira de ser e da sua maneira de estar no mundo. É bom ser português hoje em dia. É muito bom ser português. O que é que mais lhe desagrada nos estereótipos do homem e da mulher portugueses? Se é que eles existem, na sua opinião, ou não? Existem, infelizmente existem. Já citei aqui alguns, quer dizer, em França, se falar do homem português, ele é um maçom, é um pedreiro, é um homem que trabalha na construção civil. A senhora será uma concierge. Será uma porteira, uma concierge. Eles próprios se veem assim. Sim. Com aquele famoso o filme do Ruben Alves, que já fez esta entrevista connosco também. Se veem assim, veem-se assim porque são assim. O que é curioso é que há nessa imagem sempre um traço subjacente importantíssimo, que é que os portugueses são muito trabalhadores. Os portugueses definem-se através do trabalho. E da honestidade com que se entregam esse trabalho. Não é? Portanto, o estereotipo... Eu acho que os portugueses têm brio. Sim. Brio em tudo. Ser-se porteira, mas ser-se a melhor porteira. Ser-se pedreiro, mas ser-se o melhor pedreiro, não é? E diz o Presidente da República, e diz muito bem, os portugueses são dos melhores do mundo. E quando somos bons, somos os melhores dos melhores. E isto é mesmo verdade. Era preciso reencontrar este momento que vivemos hoje para dar fundamento a esta afirmação do Presidente da República, que, a meu ver, é verdadeira. Portanto, não quero falar dos estereótipos, não vou dizer que, por exemplo, todas as mulheres portuguesas no Brasil têm bigode, quando obviamente não têm, são mulheres tão lindas quanto todas as outras, ou dos homens portugueses que são bugos ou pouco coisa, quando não, como prova o António Damasio, ou o José Saramago, ou o Cícero Vieira, ou quem quiser, ou Eduardo Lourenço, ou lá atrás o Pedro Nunes, ou quem quiser, exatamente. Opa! Esta expressão do opa, que importância todos os países têm assim uma coisa, os argentinos têm o che, né? Em tudo é che. Os espanhóis, enfim, têm palavrões muito grandes que nem vou aqui exprimir, mas que cada 3 palavras soltam com um ponto de exclamação no final. Enfim, eu acho que os ingleses têm o you know, ou o actually, ou qualquer coisa, portanto, todos os idiomas têm um bordão de linguagem. Portugal tem o epá, o opá, é uma forma de nos dirigirmos uns aos outros, mas olha que somos um povo muito formal na nossa língua. Nós mantemos religiosamente o tu e o você, que se perdeu praticamente de todas as outras línguas, existe ainda um pouco no francês, nunca existiu no inglês, no espanhol das Américas deixou de existir, completamente. Até no português do Brasil deixou de alguma forma de existir. Mas somos muito formais. Os espanhóis, quando vêm a Portugal, ficam sempre chocados com a nossa formalidade, de nos tratarmos por doutor uns aos outros, daqueles que o são, por nos respeitarmos muito à distância, por nos apresentarmos de gravata nas reuniões. É uma coisa que os confunde bastante. Ficam baralhados. Portanto, acho que o epá, o opá vem um bocadinho amenizar aquilo que é uma maneira formal que temos de nos dirigir ao mundo. De que eu gosto, aliás. Voltando agora um bocadinho atrás, no tempo e no espaço, porque estamos em Lisboa e vamos um bocadinho a Aljubarrota, será que estão criadas as condições para o aparecimento de uma nova padeira de Aljubarrota? Não. Eu ouvi o António Guterres dizer aqui numa entrevista conjunta que deu com o Durão Barroso a um programa de televisão da RTP3, dizer que Portugal, o que tem para oferecer à Europa é, em primeiro lugar, um país com um sentido de identidade perfeitamente definido. De identidade de nacionalidade. Um país que não tem dúvidas quanto à sua identidade. Fala-se português de norte a sul, os sotaques estão integrados na linha, o transmontano não se sente menos português do que o algarvio, ou o madeirense, ou até o açoriano. Isto é muito importante. Portanto, temos um sentido de identidade perfeitamente definido. A segunda coisa muito importante é que nós somos um modelo de paz. Portanto, nós somos o terceiro país mais pacífico do mundo. O primeiro é a Islândia, que não conta porque é um bairro de Lisboa, são 300 mil habitantes. E o segundo é a Nova Zelândia, que está tão longe e tão isolada que nem que quisesse não conseguiam fazer que lá chegasse a violência. Mas nós não, estamos aqui ao pé do norte da África, ao pé de Espanha, estamos na encruzilhada do mundo. Nós somos um povo pacífico porque escolhemos ser um povo pacífico e porque temos os mecanismos e a forma de ser que nos garantem ser um povo pacífico. Portanto, se o Global Peace Index diz que nós somos o terceiro país mais pacífico do mundo, é porque realmente isto é uma escolha sociocultural do país. Portanto, é a identidade definida, a paz no centro da nossa atividade e depois um sentido de solidariedade social.
de aceitação de que a vida se vê nos decénios e não nos anos e nos meses e nos trimestres, que nos permite manter um grande equilíbrio, pese embora a nossa relativa pobreza, não é? Eu acho que estas três coisas fazem com que ninguém nos queira conquistar, acho que as pessoas nos querem emular no sentido de repetir o nosso modelo, que não sendo um êxito do ponto de vista económico, é um êxito em todos os outros indicadores. E é mesmo, isto é uma coisa que eu digo com absoluta e total certeza. Não? Viriato. Eu acho que Viriato... É português, peninsular, em que é que ficamos? Bom, eu acho que Viriato, sobretudo, é uma construção do Estado Novo do primeiro herói português. Não é? Existiu, não existiu, terá sido morto ou não pelo seu assistente, enfim, não sei como lhe chamar, pelo seu escudeiro, como se queira, não, porque eram tribos primitivas. Montes Irmínios, o que eram os Montes Irmínios, seriam a Serra da Estrela, seriam outras. Na altura, Emérita Lusitânia, hoje Mérida, era a capital da Lusitânia. Talvez fazer aqui uma pequena digressão sobre o seguinte. A maioria das fortalezas medievais que nós conhecemos em Portugal são uma construção do Estado Novo. Não sei se sabe, porque elas estavam todas destruídas e o Salazar achou que Portugal tinha que honrar a sua história e mandou reconstruir tudo. Portanto, as pessoas acham que veem as muralhas do Castelo de São Jorge, aqui em Lisboa, para não irmos mais longe, e foi reconstruído em 1940. Quer dizer, não confesso que estou a aprender. Não fico desiludida. Não fico nada desiludida, mas... Nem, no caso do Castelo de São Jorge, inclusive de uma forma fantasiada, nem sequer corresponde à pegada que lá existia na sua totalidade. Foram postas torres de homenagem completamente na cabeça de quem fez a reconstrução e tal. Noutros casos, foi feita uma reconstrução mais fidedigna. Mas aquela pedra de cantaria que está nas fortalezas medievais de Portugal, na sua vastíssima maioria, foram reconstruções do Estado Novo. Existiram lá fortalezas, é certo, mas não estão lá desde 1300 até 1400. A mais antiga já agora é de Montemoro Velho e que já data do século VIII e do século IX, do século IX, creio eu. E, portanto, quer dizer, esta história de que a história existiu, mas ela foi passando, o tempo foi passando por ela. O que eu acho que o Viriato simboliza, como simboliza toda a história que nós estudamos na escola, sobretudo, enfim, nos tempos ainda do Antigo Regime, até 1974, mas mesmo depois disso e até hoje, é tudo uma procura da construção desta identidade nacional. E eu acho que o Viriato foi o primeiro herói que se conseguiu encontrar na história. Terá existido ou não um pastor-herói, talvez, e rebelde, talvez. Não acho que ele seja mais do que uma idealização dos portugueses à procura das raízes da sua nação, da sua personalidade. As raízes da nossa nação, da nossa personalidade, são os soldados romanos que para aqui vieram, que aqui se implantaram, que se misturaram com os celtas que cá viviam e que foram deixando até agora, e, portanto, essa é a origem. Não há propriamente uma origem nacional. A que temos já não é nada má e é a mais antiga da Europa, portanto, está bem. Não nos queixemos. Não nos queixemos. Ricardo, viajou muito durante a sua vida. Foi um magnífico embaixador de Portugal, daquilo que nós somos. Gostaria que assim fosse. Sim. E tenho a certeza que foi, pelo menos é assim que nós o vemos. Como é que nos apresentou enquanto povo? Que boa pergunta. Eu viajei muito numa função comercial, eu fui presidente mundial de uma rede de agências de publicidade, portanto eu estava sempre à frente das pessoas numa situação de venda, não é? A vender os serviços da empresa para quem trabalhava. Realmente, tanto fisicamente quanto talvez por outras razões, as pessoas, quer dizer, nos Estados Unidos, obviamente, identificavam-me como não sendo americano, na Inglaterra como não sendo inglês e tal. Há, assim, uns países de confusão, não é? Como graças a Deus, falo várias línguas com bastante fluência. Por exemplo, em Espanha não eram capazes de me localizar, nunca disseram que eu era português. Na Argentina achavam que eu era espanhol e tal. No Brasil, por exemplo, que é um caso curioso, sempre que eu falava português da forma que estou a falar consigo, as pessoas não me entendiam. Não valia a pena. Respondiam-me em espanhol, achavam que eu era argentino e tal, enfim. Eu tinha mesmo que fazer aquilo que é uma vergonha enorme para todos os portugueses. Falar devagarinho. Não, falar mesmo com o sotaque brasileiro, porque senão nunca mais dali saía, não é? Uma simples reserva de hotel, apresentar o passaporte, transformava-se numa coisa de meia hora. Tinha mesmo que imitar o sotaque deles. O que não significava que, obviamente, renegasse a minha nacionalidade.
À sua pergunta, eu apresentava-me como um português, mas infelizmente o que recebia de retorno, note, eu reformei-me em 2017, no princípio de 2017, e portanto isto ainda é antes deste renascimento, ou ali mesmo na fronteira do renascimento de Portugal. Acho que hoje seria diferente. Mas as pessoas, quando diziam, eu é português, ficavam surpreendidas. Surpreendidas. Português, que interessante. Quer dizer, ou seja, nunca associavam como é que está aqui um presidente de uma multinacional, mundial, como é que é possível ele ser português? Não é? Mas essa era a principal reação sempre que eu tinha de surpresa relativamente à minha nacionalidade. Eu tenho que exceptuar aqui o Brasil, porque aí a surpresa já não era tanto, porque havia bastantes gestores portugueses na altura no Brasil. E não era propriamente a surpresa com a nacionalidade, era a desconfiança. Sempre me apresentava português. O brasileiro tem aquela coisa erradamente metida dentro da cabeça de que o português é um explorador, que é pouco inteligente, que vai lá no toca e foge para ganhar o que tem a ganhar e vir embora. E, portanto, era um bocadinho o ceticismo sempre. Uma vez revelada a nacionalidade, a vida transformava-se em algo mais difícil para mim, tenho que dizer. Era um novo desafio. Era um novo desafio. Sim. Visto como um desafio. Mas acho que hoje já não seria assim, para ser sincero, acho que já não seria assim. Acho que hoje seria um trunfo. Uma mais-valia. Uma mais-valia, sim. Uma mais-valia. Já vamos chegar à parte da mais-valia, numa pergunta mais à frente. Na sua opinião, qual será a ameaça que pode eventualmente vir a perfilar-se no horizonte de Portugal e dos portugueses? Não é uma coisa que tenho absoluta certeza do que é, mas não é algo para que nós possamos fazer mais alguma coisa do que aquilo que estamos a fazer, que é a pouco e pouco tentar diminuí-la. Nós somos vulneráveis a uma grande crise internacional que volta a colocar os problemas financeiros dos países mais endividados na primeira linha do combate. Se houver uma crise financeira internacional, tudo aquilo que hoje está a correr bem passa em 24 horas a correr mal. Percebe? A dívida que agora estamos a pagar e que está a diminuir e cujos juros estão baixos e mais baixos do mundo, passa a ser uma dívida impagável com juros altos e com todos os circuitos financeiros internacionais a fecharem as portas e a deixarem de emprestar dinheiro a Portugal. Pronto, ok? O que é que podemos fazer? O que se está a fazer. Fazer com que a dívida seja a pouco e pouco paga, com que o país fique cada vez mais forte, sobretudo na sua vertente de exportações, gerar um superávit primário para ir pagando na medida do possível. Demorará 30, 40, 50 anos, nunca será paga provavelmente, mas diminuirá pelo menos relativamente como percentagem daquilo que é o nosso produto interno bruto. Não tenho a menor dúvida que se houver no decorrer dos próximos 5, 10 anos, e longe vá o agouro, uma crise financeira internacional, vamos encontrar-nos na situação que nos encontramos em 2010, 2011, independentemente daquilo que possamos ou não, mesmo continuando a fazer tudo o que estamos a fazer e bem, é isso que vai acontecer. Esta é a maior ameaça, não tenho a menor dúvida. Bom, e depois há as ameaças inesperadas, que é, se houver um conflito de qualquer tipo, obviamente tudo isto nos atinge, pela mesma maneira, será sempre atingir-nos de uma forma, sempre pela via das finanças públicas, não é? Públicas e privadas. Portanto, quer dizer, eu acho que isto é a principal ameaça que pende sobre Portugal. Não vejo outra que não seja essa, e essa já é bastante. Já será difícil de gerir. Se Dom Sebastião voltasse numa manhã de nevoeiro, sim, ou num dia de nevoeiro, como é que nós o iríamos receber? Ou como é que o Ricardo iria receber? Acho que a primeira coisa que lhe dizíamos é assim, só agora já chegaste atrasado, porque já tivemos que fazer o trabalho de reconstrução todo sozinhos. E tu não estavas capaz de dar. Estavas capaz de dar, antes pelo contrário, foste para lá enterrar-nos, não é? Que é ele que enterra a expansão portuguesa e a sua presença no mundo. É realmente engraçado como um homem só pode singularmente influenciar para o bem, neste caso para o mal. Um homem que era uma criança, um jovem adolescente, 16 anos. 16 anos, enfim. Quer dizer, eu acho que a figura do... E repare, fala-se menos do Dom Sebastião hoje em dia. Eu acho que hoje em dia precisamos menos de redenção, menos de alguém que nos venha salvar. Acho que hoje o país, por aquilo que disse no início da entrevista, sente-se mais confiante, mais capaz de por si só enfrentar as dificuldades, e já não precisamos do Dom Sebastião. O Dom Sebastião era uma imagem que remetia para o passado, era recuperar a grandeza passada. Eu acho que o Portugal de hoje quer uma certeza futura, não é? O Portugal das startups, o Portugal do turismo, o Portugal da Lisboa, capital do mundo outra vez,
o Portugal do Porto renascido, o Portugal do Algarve, o melhor local para as pessoas se aposentarem no mundo, o Portugal do Alentejo magnífico, do Alto Douro vinheteiro, das beiras, enfim, absolutamente sem par. Eu acho que este Portugal não precisa tanto do passado, mais do que como afirmação de identidade e de nacionalidade e de cultura. Mas Portugal já não precisa do Dom Sebastião. Portugal precisa de si próprio e das pessoas que cá estão, acho eu. Como diria o Manel tinha uma expressão muito engraçada, porque quando nós estávamos com as conferências lá, o Manel dizia Portugal como a mercearia gourmet da Europa, porque o Manel adorava comer e era Mas sabe que eu tinha razão nisso. Eu acho que é uma das coisas que atrai imensos turistas a Portugal. É a gastronomia, a nossa gastronomia. Indescoberta, porque todo se conhece a gastronomia, obviamente, espanhola, francesa, italiana, japonesa, por esse mundo inteiro, até mesmo tailandesa. E a gastronomia portuguesa é uma grande desconhecida. Ora, ela é não só rica e variada, como muito boa, não é? Muito boa, e agora a forma como os novos chefes estão a chefes, reinventá-la, é verdade. Não perdendo a parte da tradição, mas é absolutamente maravilhosa. Esta vai direitinha à sua formação, acho que vai ser engraçado ouvir a sua resposta. A influência de Portugal no mundo, se é consentânea ou não, com a dimensão económica do nosso país? Não. É muito maior. Sabe, a revista Monocle publica aquele ranking do soft power, não é? O que é o soft power? É a capacidade que um país tem justamente de influenciar os acontecimentos, os eventos e a maneira como a sociedade e a cultura evoluem, por oposição ao poder militar, ao poder duro, não é? Ao hard power, que é pela imposição da força, fazê-lo de uma forma suave e por agregação das pessoas voluntárias àquilo que é o nosso mundo. O ano passado, a Monocle colocou-nos como o 12º país mais poderoso do mundo. Ora bem, nós não somos 10º, a não ser no futebol, em que somos muito acima disso, não é? E no otimismo. Somos um país top 5 no futebol. É a única coisa no mundo em que realmente somos um país top 5 é no futebol, e é uma coisa que convém não esquecer. É importante nesta constituição do soft power, não é? O Brasil, durante décadas, só teve o futebol a que se agarrar e permitiu-lhe sobreviver como nação, como identidade. Não é? Depois teve o Ayrton Senna, quer dizer, às vezes são precisas poucas coisas para que se crie um cimento nacional. A nossa presença e a nossa influência no mundo, como o diz a Secretaria-Geral das Nações Unidas, como o diz a maneira sempre muito timorata que nós temos de responder a tudo o que são desafios internacionais, como diz o jornal El País, que quando Mário Centeno foi eleito presidente do Eurogrupo, o título do El País era "E uma vez mais ganha Portugal". Quer dizer, os espanhóis já estavam a tirar a toalha, porque sendo um país muito mais poderoso que nós, parte do G20, não é? Muito maior a sua economia, com uma enorme irradiação cultural também no mundo, não consegue ter o soft power, apesar de tudo que Portugal tem, naquilo que seria a proporção normal. Portanto, nós realmente temos um poder de influência no mundo muito grande. Português é a língua mais falada do Hemisfério Sul, nunca ninguém diz isto, mas é verdade. Quer dizer, é graças ao Brasil que toda a gente diz, está bem, e ao Brasil, e a Angola, e a Moçambique, não sei o quê, não interessa. Mas é a língua portuguesa, há metade do mundo como diriam os espanhóis. Exatamente. Portanto, eu acho que nós temos realmente, e muitos parabéns aqui, olha, ao nosso corpo diplomático e à maneira como fazemos diplomacia pelo mundo fora, ao facto da maneira como exercemos a diplomacia e as relações internacionais ser uma matéria de Estado e não uma matéria partidária, não há absolutamente nenhuma divergência entre quaisquer partidos que estejam ao poder na maneira como nos devemos relacionar com o mundo e com os outros países, daqueles que exerceram o poder até hoje, obviamente. Somos, hoje em dia, um farol de liberdade de expressão, de políticas de igualdade, de políticas de educação. PISA, somos o único país da OCDE que desde o ano 2000 melhorou consistentemente os seus indicadores PISA e de educação. Os nossos indicadores de educação estão acima, em aprendizagem de matemática e da língua materna, estão acima dos da Inglaterra, acima dos Estados Unidos, acima da Espanha. Os nossos indicadores de desistência escolar são melhores do que os espanhóis, melhores do que os italianos, melhores do que os Estados Unidos. Enfim, há muitas coisas em que realmente nós estamos acima. E hoje em dia não é só acima de cabeça acima da água. Hoje em dia estamos ombros e cabeça acima da água nessa coisa. E é notável que um país milenar
tenha conseguido isto em apenas 2 ou 3 anos, nestes últimos 2 ou 3 anos. É uma vaga. É uma vaga. A sensação que eu tenho é que estamos a surfar uma onda absolutamente mágica. Anos de mágica. estabilidade internacional, Sim, sim, e nem sim. todos os sinais vão nesse sentido, mas se nos derem isso... Cá estaremos para dar a resposta. É verdade, é verdade. Marca Portugal. Acho que esta pergunta quase que vem no seguimento de todas as outras, a mais-valia da marca Portugal. Eu não acredito que os países sejam marcas, não é? Eu acho que os países são muito mais do que isso. Já que mais não seja porque continuam a existir mesmo que entrem em falência. E uma marca sem entrar em falência é retirada do mercado. Portanto, quer dizer, eu não acredito que Portugal realmente seja uma marca e que seja uma coisa boa dizer que Portugal é uma marca. Se Portugal é uma imagística, é uma forma de vida, é uma maneira de estar no mundo, é uma cultura em todas as suas seções, é cultura na gastronomia, na literatura, na arquitetura, naquilo que quiser, em tudo somos grandes. Então a marca Portugal é hoje uma boa marca. Acho que não seria a melhor coisa do mundo dizer que um carro, por exemplo, é made in Portugal, mas se for, por exemplo, uma marca de hotéis, pode ser uma marca made in Portugal e isso levá-la mais longe. Se for uma marca, sei lá, de uma cadeia de restaurantes, isso pode levá-lo mais longe. Se for, por exemplo, de um sistema de ensino, de um sistema de prestação de saúde, tudo isto, acho que Portugal está ao nível dos melhores. Passar agora para uma parte mais sentimental da questão, posto que nós portugueses somos, como toda a gente diz, uns grandes sentimentalões. Pensemos em Pedro e Inês, duas personagens centrais da nossa história portuguesa. Saudade pode rimar com amor na língua portuguesa? Sim, eu acho que a saudade é sobretudo amor, não é? Quer dizer, o sentimento fundamental por trás da palavra saudade é amor pelo passado e querer revivê-lo, amor pelas pessoas que se conheceram e querer reencontrá-las. Eu acho que, sim, saudade é amor. Pedro e Inês. Pedro e Inês é um episódio interessante. Ela era de Aragão, como sabe, era, portanto, espanhola, não é? A razão pela qual era odiada pela corte em Portugal. Dom Pedro era um homem furioso, Pedro Cruel, não é? Mandou arrancar o coração pela frente e o fígado por trás, ao Pedro e ao Coelho, portanto não fez por menos, era um homem irado. Eu não acho que, vamos lá ver, como grande amor poderia, se tivesse tido quem o cantasse com igual eloquência, ter estado ao nível do Romeu e da Julieta, com a grande diferença de que eles existiram realmente e o Romeu e a Julieta são pura ficção. Exatamente. São pura ficção. São um bocadinho o nosso Romeu e Julieta, infelizmente com a realidade metida de permeio, o que traz sempre mais sangue, violência e dificuldade em vender a coisa. Sim, amor, acho que sim. É engraçado ter quem vai à Quinta das Lágrimas e vai lá ver a fonte onde supostamente terá sido derramadas lágrimas de sangue, vale a pena, é uma parte... Mais não seja pela experiência absolutamente maravilhosa de estar na Quinta das Lágrimas. Exatamente. Se o arrependimento matasse, nós enquanto povo, os portugueses, será que teríamos de nos arrepender de alguma coisa? Eu acho que tínhamos de nos arrepender de ter sido realmente os inventores da escravatura moderna. Da escravatura moderna, digo mais escravatura dos povos africanos que foram exportados para as Américas como escravos. Nós, primeiro, nunca confrontámos isso como povo e como nação. Isso é uma coisa muito anglo-saxónica, de olhar para o passado e pedir desculpa pelo passado. Nós não o fazemos, não é? Não fazemos até porque somos uma cultura milenária e temos essa visão mais longínqua e sabemos que isto tudo passará, alguns no futuro passará a ser nada. Mas ainda é presente, quer dizer, vamos lá ver. 4 em cada 5 africanos que foram levados para as Américas foram levados por nós. Não é? O único país verdadeiramente mestiço da América Latina é o Brasil. Se for a Argentina, só encontra brancos. Não é? Se for aos outros países, encontra os índios locais que sobreviveram e os brancos por lá foram, encontra relativamente poucos africanos. Um bocadinho na Colômbia. Bom, e um bocadinho na Venezuela, também já por irradiação até do próprio Brasil. O que é que isto significa? Significa que nós deixámos uma herança, até mesmo nos Estados Unidos, foram muitos africanos levados por nós em primeiro lugar e depois passados para barcos ingleses e de outras nacionalidades.
tendo criado uma realidade que é hoje uma realidade ainda sofredora, ser negro no Brasil é estar realmente nos estratos mais baixos da sociedade. Ser negro nos Estados Unidos é ter 10 vezes mais probabilidades de ser encarcerado do que sendo branco. Não é? Portanto, esta realidade arrasta-se as suas consequências até hoje. Portanto, se há um arrependimento que a sociedade portuguesa deveria ter tido, era não de ter povoado esses territórios com africanos, isso poderia tê-lo feito, eventualmente, mas tê-lo feito sob a forma da escravatura, levámos para lá portugueses, não os levámos como escravos, não é? No início do século XX, mais de 50% da população do sul do Brasil era de origem açoriana, geneticamente de origem açoriana, e os açorianos não foram para lá escravos. Não é? Portanto, nós poderíamos até, e teríamos criado, se calhar, uma sociedade mais tão vibrante ou tão interessante quanto é de hoje, se não mais ainda, se até eventualmente tivéssemos ajudado a que africanos tivessem ido para as Américas, levá-los como escravos foi um erro tremendo que se paga até hoje. Estamos num sítio mágico de Lisboa, Hotel Ritz. Se pudesse convidar alguém para vir hoje almoçar consigo ali naquela varanda maravilhosa sobre Lisboa, quem seria a personagem ou o cidadão que gostaria de ter à sua mesa? É que me vêm tantos nomes à cabeça que é-me quase difícil simbolizar um... Bem, podemos fazer uma mesa de... Uma mesa de... digamos, 7, que é um número cabalístico que eu gosto do número 7. O número 7? Sim, bom, e Manel também gostava, então, o primeiro eu acho que convidaria Marcelo Rebelo de Sousa, porque gostaria que ele, eu já me considero uma pessoa otimista, gostaria que ele me contagiasse ainda mais com o seu otimismo e com a sua fé inquebrantável no povo português. É verdadeiramente um homem de fé, o professor Marcelo. Depois gostava de ter o Manel Aires Mateus, que é o arquiteto português que eu hoje acho tem mais probabilidade de vir a ser o terceiro Pritzker. Portugal é o único país do mundo que tem 2 Pritzkers vivos. Eu gostava de que ele fosse o terceiro. Portanto, gostava de ter o Manel Aires Mateus sentado à minha frente. Eu gostava de ter um imigrante, talvez o António Damasio, que, como sabe, escreveu O Erro de Descartes, porque acho que ele que personifica este português excelente que é capaz de se exprimir ao mais alto nível. Depois, 2 pessoas ligadas ao desenvolvimento da inteligência artificial, 2 expoentes máximos a nível internacional. Um chama-se professor Pedro Domingues, talvez a maior autoridade viva sobre desenvolvimento de sistemas artificiais, vive e trabalha nos Estados Unidos, onde é professor universitário, e a engenheira Manuel Veloso, presidente da Carnegie, do Departamento de Inteligência Artificial da Carnegie Mellon, que é uma pessoa absolutamente notável e que eu gostava também de ter na mesa. Gostava de ter alguém que representasse o nosso riquíssimo mundo literário, talvez o Walter Ugumem. Talvez o Walter Ugumem. Gostava de ouvir falar, gostava de ver se ele era capaz de desconcertar as outras personalidades muito sérias de que falei até agora. Depois gostava de ter alguém que fosse um bom humorista, o Ricardo Araújo Pereira. Gostava que tivesse o Ricardo Araújo Pereira para ver se ele era capaz de nos atirar a todos abaixo, dizendo 3 ou 4 inconveniências grandes. À moda do Ricardo. À moda do Ricardo Araújo Pereira. E eu precisava de ter aí uma mulher que fosse uma mulher grande, talvez a Clara Ferreira Alves. Talvez gostasse de ter a Clara Ferreira Alves para ouvir. Eu gosto da maneira eclética como ela vê o mundo, gosto do facto de ela ser uma pessoa muito aberta àquilo que se passa lá fora. É uma intelectual à moda antiga, que gosta de ir a Paris beber, ir aos Estados Unidos, mas ir aos cocas a ver como é que realmente se faz a razão. Muito direta, muito straight to the point. Eu gosto dela e acho que tem a idade e a beleza suficientes para, com certeza, eliminar aquela mesa. Portanto, acho que pode ficar aqui um bom desafio, para nós convidarmos estas pessoas e fazermos um Portugal em nós à volta de uma mesa redonda, porque não? Pode ser uma ideia muito simpática. E porque Portugal é feito de passado, de presente, mas também de futuro, destas nossas gerações, os nossos filhos, os nossos netos, qual é aquele talento que, enquanto cidadãos portugueses, esta nova geração ou as novas gerações que vão ajudar a construir e a continuar a construir o nosso país, têm por obrigação rentabilizar? Há um talento inato a todos os portugueses que aliás, justifica um bocadinho o momento que estamos a viver e até a maneira como sobrevivemos através da imigração. Nós temos um talento inato para lidar com outras culturas e com outras línguas.
porque sabemos falar essas línguas, aprendemos muito facilmente e aprendemos os traços fundamentais das outras culturas com grande facilidade e somos capazes de nos relacionar com elas. Eu acho que Portugal já o foi no passado. Isto é uma coisa que ficou connosco realmente desde o século XV, esta capacidade de olhar para fora e de agregar os valores das outras culturas, não é? Patente na nossa gastronomia, na nossa literatura, naquilo que quiser. Na nossa música, não é? Só se houve música africana mesclada com música portuguesa na Europa, em Portugal. Em Portugal. Portanto, quer dizer, nós temos esta capacidade. Nós temos que, vou utilizar uma palavra que não gostaria, mas temos que rentabilizar isto. Quer dizer, temos que saber ter noção, apreender este valor que temos, ter noção dele e sobre ele construir uma teia de relação com o resto do mundo e criar aqui realmente um nódulo de saber, de relacionamento, de paz, de amizade, de cultura irradiante, mas ao mesmo tempo que absorve e fazê-lo aqui. Não há melhor país no mundo. As pessoas, uma das frases que se utilizou muito durante a crise e durante anos em Portugal foi que Portugal era um país periférico. Ora, pelo amor de Deus, Portugal é um país central. Estamos no meridiano de Greenwich. Quando o mundo moderno que se inventou, inventou-se que nós e a Inglaterra não diz que é um país periférico. Exatamente. Quer dizer, isto é absolutamente ridículo. Não é? Nós somos um país central e somos central, como dissemos no início desta conversa, na criação do mundo moderno, não é? Da expansão europeia, do qual nós fomos os primeiros, e somos um país central até geograficamente, quer dizer, não somos nada um país periférico. Periférico são os outros. Periférico é Vladivostok, isso é que é periférico, quer dizer, nós não somos periféricos, nós somos centrais, não é? E esta centralidade, acoplada a esta capacidade de relacionamento, absorção de cultura, aprender línguas e falar e exprimir-nos nelas, eu acho, é o maior ativo do povo português. O que levaria o professor Marcelo Rebelo de Sousa, de quem já falamos várias vezes aqui durante esta nossa conversa, o que é que levaria o professor Marcelo Rebelo de Sousa a declarar a lusitaniedade de Deus? Faltou falar de Deus, obviamente. Sim, como acho que até foi já em conversa que dissemos isto, quer dizer, os brasileiros dizem Deus é brasileiro, os americanos estão completamente convencidos que Deus está do lado deles e até escreveram isso no dinheiro, in God we trust, portanto é porque deve ser o dinheiro deles e o Deus deles, será o dinheiro que é deles, enfim, não sei. Ainda que Deus não achasse grande graça ao dinheiro. Eu vou-lhe dizer, então ontem o Presidente da República foi a uma procissão da Senhora da Saúde pelas ruas de Lisboa. Eu acho que o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa não declara a lusitaniedade, mas está perfeitamente convencido que Deus é português. Eu acho que nós estamos convencidos que Deus é português, que a Virgem Nossa Senhora é que é portuguesa. Eu acho que nós estamos convencidos disso. A religião católica, eu diria que há alguns valores que são absolutamente centrais na formação da personalidade do povo, da cultura e da nação. Um é, sem dúvida, o catolicismo, e como é dele que estamos a falar, e de Deus na perspectiva católica de Deus, eu acho que é importante dizer isto. Quer dizer, o catolicismo formou a nossa identidade para o bem e para o mal, desde sempre e desde cedo. Num primeiro momento, nós fomos anticatólicos, quer dizer, Afonso Henriques afirma-se contra o papado, contra a lua papal, e revolta-se contra Roma, não é? Depois a história foi andando e tal, enfim, à medida que iam evoluindo para positiva, para negativa a nossa relação com Roma, assim nós íamos sendo mais ou menos católicos, mas sempre muito cristãos, não é? Até na conquista muçulmana do Alentejo e dos Algarves e de Lisboa, da cidade de Lisboa, trazer os cruzados para nos ajudar a conquistar a fortaleza de Lisboa, Moura, na altura. A uma determinada altura desaparece esse cristianismo ainda primitivo, relativamente primitivo, o catolicismo primitivo, e transforma-se num catolicismo muito especial porque é contra a Espanha, que era o país mais católico. Portanto, nós somos católicos especiais, na medida em que o somos muito nos valores do catolicismo e da Igreja Católica, mas nós somos católicos que não aceitamos, de uma forma grada, o poder da hierarquia católica. No Alentejo, menos de 4% das pessoas vão à missa dominical. E já era assim no início, nos anos 90, não é? Mas as pessoas são católicas. Não é? Não é igual em todas as regiões do país. Nos Açores as pessoas são muito católicas, não é? Católicas nos rituais também, não é?
Agora, não há dúvida nenhuma que o catolicismo e que o Deus católico, o Deus como ele é visto pelos católicos, é um pilar da maneira como nós nos relacionamos com o mundo e como nos estabelecemos em sociedade. Por exemplo, deixe-me dizer uma coisa, a Igreja Católica, e agora se vê que com este Papa Francisco, considera a pobreza uma virtude. Ser pobre é uma virtude, não é? E é uma palavra que vimos muito repetida no que são as homilias, no que são a leitura da própria Bíblia, que é esta dignificação da pobreza, que o faz por boas razões. Ora bem, isto significa que, ao haver esta dignificação da pobreza, há, ao mesmo tempo, uma culpabilização da riqueza. Não é? É melhor ser pobre do que ser rico. E isto coloca a sociedade toda com uma visão muito crítica daquilo que é a criação da riqueza. A criação da riqueza. Isto é um legado da Igreja Católica. E se a riqueza era criada, ela que fosse entregue à Igreja. Ela que fosse entregue à Igreja. Portanto, há aqui uma perversão que se instalou, e que se instalou graças à Igreja Católica, não é? E que fez com que Portugal, realmente, e nós, como cultura, tenhamos uma visão da pobreza que é enobrecedora da mesma. E uma visão da riqueza que é aviltadora dela própria. Portanto, não acho que este Deus que a Igreja Católica nos deu nos tivesse ajudado muito como povo, não é? Bom, se for ler Antero de Quental, nas razões do declínio dos povos ibéricos, então encontrará a forma mais eloquente esta explicação e outras ainda, não é? Quer dizer, a Igreja Católica, de alguma forma, impediu-nos de aderir à Revolução Industrial. Não foi a Igreja Católica, foi o facto de termos um Império. Não foi preciso termos uma Revolução Industrial porque vivíamos das rendas do Império, por muitas culpas e disparates que cometêssemos, sentávamos e ajoelhávamos em frente do Padre Católico e ele perdoava-nos, não é? Dizem que é uma das razões pela qual a máfia mata com tanta vontade, é que o homem vai e mata 20 pessoas e depois vai falar com o seu padre, pede perdão, é perdoado e pronto, e acabou. E porque, como sabem, é uma figura que o cristianismo o protestante não tem, não é? Que é apenas a consciência do homem perante Deus. Não é? Portanto, eu acho que há aqui muitas coisas sobre o Deus da Igreja Católica que nos deram legados negativos. Voltando à pobreza, deu-nos este legado positivo. Nós olhamos para o pobre como realmente alguém que tem muita dignidade, cuidamos o pobre, tentamos ajudar o pobre, não o desprezamos. Se for para as culturas, sobretudo dos países americanos, verá que o pobre não tem dignidade. E aqui o pobre tem dignidade. O pobre é alguém que tentamos integrar, que tentamos ajudar. A sociedade portuguesa é muito solidária e eu acho que esse é o legado positivo destas coisas todas negativas que eu disse. Estamos na reta final. Uma das últimas perguntas é Assembleia da República, a Casa da Democracia. Sim. Se pudesse inscrever um lema no frontispício da Assembleia, aquela frase, aquela palavra, aquele lema que os deputados não poderiam, não deveriam esquecer-se quando entram para as sessões da Assembleia, qual seria aquela frase que o Ricardo escolheria? Para pôr lá? Para pôr lá, assim, bem explicadinho, como dizem os nossos amigos brasileiros. Bem explicado, que é para eles não se esquecerem nunca. Ao serviço dos outros. E ao serviço dos outros, acho que é uma maneira muito bonita de terminar esta entrevista, não sem antes lançar o desafio ao Ricardo. Como sabe, estas entrevistas vão ser, o final das entrevistas vai ser uma entrevista ao Presidente Juncker, ao Presidente Tajani, à Mogherini e ao Presidente Donald Tusk, os presidentes das 3 instituições Sim. europeias e a nossa Ministra dos Negócios Estrangeiros a nível europeu. E, portanto, vamos ter um lote de perguntas de cidadãos portugueses que gostaríamos que eles nos respondessem. Sim. Portanto, o desafio é qual é aquela pergunta que o Ricardo gostaria imenso que um destes 4 personagens respondesse. Aquela pergunta para a qual ainda não tenho uma resposta vinda da Europa, desta Europa da qual nós fazemos parte, deste projeto europeu. Quando recuperaremos a ideia da Europa de Monet e Schuman? Era isso que eu diria. Quando recuperaremos a ideia fundadora, que é um espaço de paz, de igualdade e de progresso para todos. Esta é a ideia fundadora da Europa, é esta.
não são outras. É um espaço de paz, em primeiro lugar, não é? De progresso para todos e de igualdade de todos os países, de todos os cidadãos. Portanto, quando é que este volta a ser o ponto central da agenda europeia? Para quando? Deveria nunca ter saído Nunca da ter agenda. saído da agenda, exatamente. Mas pronto. Uma música que eu tenha acompanhado ao longo da sua vida, uma música portuguesa que eu tenha acompanhado ao longo da sua vida, é que seja aquela música que, onde quer que esteja, bocadinho, aquela música que o traz a casa ou que o traz àquilo que é bom. Como sou português, tenho que lhe dizer com toda a verdade que qualquer fado da Amália, mas sobretudo o povo que lavas no Rio. Sim. Para acabarmos a entrevista, com o cálice desenhado pelo nosso arquiteto Cisa Vieira, do qual já falamos aqui hoje, com vinho do Porto, obviamente, o ex-libris também dos vinhos portugueses, juntamente com o da Madeira, vamos brindar aqui a Ricardo. Vamos brindar ao futuro de Portugal, que será ainda mais brilhante do que o seu passado. Então vá. E muito obrigada. Obrigado a si.